programa Blá Negócios conecta grandes empresários do sucesso com empreendedores do novo mundo, sendo esses startups, mundo digital e toda a ideia inovadora que pode se transformar em um negócio. Comida vegana, você já sabe o que é? A Carol, uma empreendedora, chutou o balde e entrou de cabeça nesse mercado. Vamos acompanhar? Meu nome é Caroline Zambão, eu sou chefe de cozinha vegana e funcional e eu também criei a Holiveg, que é uma pequena fábrica de alimentos veganos que produz marmitas orgânicas e funcionais ultracongeladas e também lanches como esfirras e salgados. A minha história com o empreendedorismo ela começou, na verdade, desde criança. Meu pai, ele é empresário, então eu sempre me espelhei muito na história dele. Embora quando eu era criança eu não tinha essa noção que eu estava me espelhando nele, mas depois que chegou o momento de eu escolher o meu curso, que eu percebi isso, porque eu não queria, nenhuma área me interessava, assim, nenhum tipo de curso era aquilo que eu queria pra mim. Eu queria sempre estar em uma posição tipo do meu pai, né, criando um negócio e cuidando dele. Então foi aí que eu decidi fazer administração e comecei a me envolver com projetos, me envolver com startups, me envolvi com empresas familiares, enfim, até então que eu criei a minha. A Holiveg ela começou numa época que eu trabalhava, fazia faculdade, tudo normal, como qualquer outra pessoa. E na época eu estava muito estressada e eu queria arranjar um hobby, eu queria aprender a fazer alguma coisa nova que me desestressasse. E aí eu tive a ideia de começar um curso de chefe de cozinha vegano, porque eu já era vegetariana na época, eu também não sabia muito bem como cozinhar, eu fazia as coisas mais básicas possíveis, então seria alinhar o útil ao agradável, né? Eu ia aprender um hobby novo, ia aprender uma atividade nova que ia me desestressar na minha imaginação na época, e eu também, de quebra, já ia começar a cozinhar coisas mais saudáveis para mim. E aí acabou que nesse curso eu acabei me apaixonando pela cozinha, comecei a fazer um curso atrás do outro, e decidi começar a fazer alguns salgados, alguns doces por encomenda para conseguir levantar um dinheiro extra. E foi dando certo. Foi aí que eu tive a ideia de criar mesmo uma marca, profissionalizar, criar um nome e tudo mais. Foi quando eu criei a Holiveg, mas no começo ela era uma coisa totalmente diferente do que é hoje. Eu comecei atendendo eventos, aniversário, evento corporativo, coffee break de palestra e tudo mais. E eu fui lapidando isso com o tempo. Comecei a fazer feiras gastronômicas, depois comecei a fazer marmitas, tudo isso na minha casa, tudo isso praticamente sem dinheiro e também sem ter muito controle do que estava acontecendo. Até que chegou num ponto que a marca deu uma explodida, assim, e muitas pessoas começaram a me procurar, muitas pessoas começaram a conhecer a ideia e o meu projeto. E foi aí que eu decidi profissionalizar ainda mais, saí de casa, peguei empréstimo, vendi meu carro e juntei todas as minhas economias e montei a minha fabricazinha. Sempre que eu vou criar um prato diferente, eu penso muito na memória afetiva da pessoa que vai comer. Como a minha empresa ela é focada numa alimentação vegana, as pessoas sentem falta de queijo, sentem falta do hambúrguer, sentem falta da carne em si, muitas vezes. Então eu procuro criar pratos que vão relembrar alguns pratos mais clássicos. Por exemplo, estrogonofe, escondidinho, muqueca, enfim, são pratos que levam carne, são pratos que levam produtos de origem animal, mas eu sempre tento adaptar usando alguns outros ingredientes-chave, por exemplo, o grão de bico ou o tofu, porque eles criam uma aparência muito parecida e uma textura muito parecida também. Claro que o gosto nunca vai ser o mesmo, mas o paladar de quem está mudando a alimentação, fazendo essa transição de uma dieta onívora para uma dieta sem produtos de origem animal, ela também vai se acostumando e o paladar vai mudando com o tempo. Já mudei de ideia muitas vezes sobre como levar a empresa, mas eu não tenho nem noção de quantas vezes foram, porque foram muitas. Antes de eu começar, na verdade, a empresa, eu acreditava que eu ia vender só para vegetariano, só para vegano e que esse seria meu público. Então era um público que estava muito próximo de mim, porque eu estava inclusa neles, então basicamente eu achava que eu ia vender para os meus amigos e para colegas de feira de coisas vegetarianas que tem por aí. Mas eu acabei me surpreendendo que quem comprava os meus produtos não eram essas pessoas, eram também, mas na imensa maioria era um público mais voltado para o fitness, assim, eram pessoas que se preocupam com ter uma vida saudável, ter uma vida equilibrada, digamos assim, que fazem atividade física e tudo mais. E em sua maioria também eram mulheres, então nada a ver do que eu tinha imaginado no começo, então eu tive que mudar o meu cardápio, eu tive que mudar muitas das coisas que eu fazia para atender esse público. Eu tive que, inclusive, aprender a fazer coisas mais saudáveis
porque no começo era tudo basicamente, a base de tudo era o glúten, era a massa, era tudo fritura, eram coisas que eram gostosas, mas não eram muito saudáveis, eram coisas que a pessoa ia comprar assim, no final de semana, de vez em quando. E com o tempo eu fui percebendo que se eu criasse algo para o dia a dia, algo realmente saudável, que atendesse esse público que estava mais preocupado com a sua saúde, eu ia prosperar muito mais na empresa. Então essa foi a primeira mudança. E tiveram várias mudanças também em questão de modelo de negócio. Eu comecei trabalhando com encomenda, trabalhando com evento e com feira, e depois eu percebi que, como esses eventos eles não acontecem todos os dias, são coisas muito esporádicas, aquele mesmo cliente não ia ter todos os dias ou todas as semanas, eu ia ter uma vez ou outra, e isso era muito ruim para eu controlar as minhas finanças. Foi aí que eu tive a ideia de trabalhar com algo que eu pudesse atender a mesma pessoa todos os dias ou o máximo possível. Que foi quando eu saí dos eventos, saí das feiras e comecei a trabalhar com as marmitas. Que basicamente, as pessoas compram normalmente todos os dias, fecham o plano para o mês inteiro e aí eu já tinha um cliente ali fixo e isso só foi aumentando com o tempo. Eu sempre gostei muito de mudança, então eu nunca gostei, a empresa nunca ficou mais de uma semana com a mesma coisa. Tanto é que mesmo antes de se tornar uma fábrica, quando eu fazia as coisas na minha casa, eu não conseguia manter o mesmo cardápio, por exemplo, por mais de uma semana. Toda semana mudava, todos os dias era uma coisa diferente. Porque eu sempre queria arranjar formas de surpreender o meu cliente. Então, eu sempre busquei formas, tanto no modelo de negócio, como criando produto, como criando estratégias de divulgação, sempre busquei formas de ficar mudando e de ficar mantendo a atenção do meu cliente em mim e não em outras empresas que pudessem surgir por aí. Então, nunca teve uma resistência pessoal minha sobre a mudança. Eu sempre, na verdade, busquei isso porque eu achava que essa era a melhor forma possível de eu atingir mais pessoas com a empresa. A minha maior mudança até hoje foi ter saído de casa. Eu fiquei mais de 1 ano e meio produzindo as coisas na cozinha da minha própria casa, que era um caos, eu não conseguia ter nenhum tipo de organização. Então foi um grande passo que eu dei quando eu resolvi sair de casa. Isso assim, me fez perder muito dinheiro, porque por cerca de 4 meses eu fiquei sem vender, porque eu precisava dedicar um tempo de qualidade para encontrar um imóvel certo, para reformar ele, para montar tudo do jeito que eu queria, sem que eu tivesse que ficar no operacional, porque como eu sempre trabalhei sozinha, eu cozinhava, eu vendia, eu era o marketing, eu era o financeiro, eu era todas as partes da empresa. Então, se eu continuasse na cozinha, eu não ia ter tempo de fazer esse planejamento, de procurar, de fazer pesquisa, de me planejar. Então, eu decidi fechar a empresa, digamos assim, por um tempo, até que eu conseguisse voltar. E foi quando eu saí de casa, fui para um imóvel próprio que eu aluguei. E foi uma decisão, sim, muito acertada. Só que a forma como eu fiz isso talvez não tenha sido tão boa assim. Todo mundo fala que eu sou louca, porque eu saí de casa, eu não tinha nenhuma economia. Tinha, na verdade, acho que no máximo uns R$2.000 guardados. E para montar a cozinha até agora eu já gastei, assim, por baixo, uns 40 mil. E eu não tinha esse dinheiro, então eu comecei a vender tudo que eu tinha para conseguir. Então aí que entra a minha loucura ou talvez a minha falta de planejamento. E isso que eu teria feito diferente se eu pudesse voltar no tempo, porque eu abri mão do meu carro, eu peguei empréstimo no banco, empréstimo com os meus familiares, até com meu namorado eu pedi empréstimo. Então eu acabei criando uma responsabilidade muito grande, agora com a sensação que eu sempre estou devendo às pessoas, mas eu sei que isso agora com o tempo só tende a melhorar, com a minha fábrica crescendo e vendendo cada dia mais e dando certo. Eu sei que agora essas minhas responsabilidades que eu peguei para mim e que envolvem outras pessoas, que envolvem dívidas também, eu sei que isso só vai melhorar, mas se eu pudesse voltar no tempo eu teria feito de uma forma mais planejada. Acho que o ponto que eu mais preciso focar agora e melhorar é o cuidado com a parte financeira, porque hoje, embora eu veja o negócio crescendo e ele dando certo, mesmo assim eu continuo endividada. Então, até mesmo a decisão de ter saído de casa para montar um espaço próprio, isso envolveu muito dinheiro. E, inclusive, eu sei que para eu continuar crescendo, eu vou precisar de mais dinheiro. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, e eu estou aprendendo isso meio que na marra, saber lidar com esse dinheiro e me planejar também muito bem. Então, essa parte de controle financeiro é a parte que eu mais preciso me aperfeiçoar e continuar estudando e continuar assim, batendo, trabalhando e até assim, realmente entender de que forma que eu posso fazer tudo isso sem pegar dívidas, sem pagar muitos juros, sem sujar meu nome também. De acordo com os cálculos que eu fiz, eu vou ter, se tudo der certo, se tudo for acontecer da forma que eu planejei, todo o dinheiro que eu investi ele vai voltar em 6 meses.
Então, eu estou muito ansiosa que isso se concretize mesmo. Meu negócio é 100% paixão. Na verdade, tudo que eu faço nele, tudo que eu coloco nele como diferencial, vem muito do que eu acredito, vem muito da minha ideologia. Um dos principais pilares da empresa é a sustentabilidade, que é algo que eu sempre faço questão de mostrar para todo mundo, inclusive para outras empresas ou outros empreendedores, porque eu sei que se todo mundo colocar um pouquinho de sustentabilidade na sua empresa, mesmo que assim, no primeiro momento isso possa parecer impossível, mas eu acho que as empresas têm uma função muito mais importante do que gerar lucro, que eu acho que a principal função de uma empresa é gerar impacto positivo tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas, para a sociedade. Então, eu tenho várias ações hoje na empresa que estão ligadas nesse sentido. Eu faço compensação ambiental das entregas feitas de moto e carro, faço compensação ambiental das embalagens, porque eu acho assim, toda empresa, independente do ramo que ela atue, independente do setor que ela esteja, ela vai agredir o planeta, né? Ela vai agredir o meio ambiente ou vai explorar as pessoas. E essa aqui é uma lógica ao contrário, na verdade, de você como empresário entender a sua função, entender que você está fazendo mal, de certa forma, para o mundo, mas você pensar e remodelar o seu plano de negócios de uma forma que esse impacto ele seja amenizado ou até mesmo ele seja benéfico. Então é isso que eu busco fazer, é isso que eu acredito, então é 100% ligado com paixão, porque assim, tomar essas decisões, normalmente elas dão menos dinheiro, dão menos lucro, só que o sentimento que traz de felicidade e de até mesmo gratidão pelo meu trabalho, ele é muito maior e vale muito a pena. Dentro da comunidade empreendedora, nós temos os nossos empresários, os mentores, que estão sempre auxiliando os empreendedores nessa jornada. E o Marcelo, da área de gastronomia, vai dar dicas para Criptag. O que ele está fazendo de forma correta no competindo.com. A gente busca alcançar o maior número de animais possível para manter todos eles protegidos e seguros. A potencialidade é a mesma com que os animais se espalham no nosso país e no mundo. Então todo mundo tem um animalzinho ou conhece alguém que tem. Os animais realmente tocam o coração das pessoas e acho que todo mundo gosta. E todo mundo acha importante manter eles seguros. A gente está aí para ajudar com isso. A nossa proposta é uma questão diferencial. A gente vai aproveitar toda a tecnologia que está aí no bolso de todo mundo, no smartphone, e acoplar, ajudando a identificar e localizar os animais. Então, essa é a nossa ideia. A gente acha interessante explorar tanto o que a pessoa quer como o que a gente quer. Então, é importante sempre haver um estudo para ver todas as possibilidades e chegar na melhor solução possível para uma negociação para o bem comum. Nosso diferencial é a tecnologia. É uma tecnologia embarcada na maioria dos smartphones e no futuro em todos por conta de ser uma tecnologia emergente. A gente está com uma proposta inovadora, então somos os primeiros a utilizar essa tecnologia para aplicação em animal, que é a parte de identificação aqui na coleira ou o implante, aproveitando o smartphone. Então qualquer pessoa estaria apta a identificar um animal na rua perdido e encontrar o dono dele em instantes. A gente busca inovar, sempre trazer soluções novas e soluções que as pessoas gostem para que elas venham até a gente e nos procurem para que a gente possa ajudar ela. Então a solução é ajudar os animais e as pessoas. Em torno de 3 a 6 horas por dia, que é o horário presencial na empresa. Mas a gente sempre dispõe de um tempo pessoal para conversar com pessoas, para visitar ONGs, para visitar feiras de adoção e sempre aprimorando e pensando em coisas novas, entendendo o público e desenvolvendo soluções para esse mesmo público. A gente está utilizando questões de rede social, também indo até locais onde o nosso cliente se encontra, que são feiras, parques,
sempre mostrando a tecnologia e fazendo a divulgação online, como a gente está trabalhando com tecnologia, a gente está utilizando as plataformas digitais também. Inicialmente a gente conversa, testa, mostra a plataforma, a gente está agora rodando testes com as pessoas que realmente usam. Tem o nosso parceiro, o Beco da Esperança, eles têm 600 animais. Então a gente está disponibilizando e trabalhando com eles para escutar realmente quem usa, quem tem animais e trabalha com eles, para ver quais são as necessidades extremas dessa pessoa, desse cliente e desenvolver a solução aprimorada para esse tipo de utilização. A nossa estratégia matadora é chegar para o nosso cliente e oferecer uma segurança a mais. No mundo onde qualquer um conheça a CrypTag e consiga identificar um animal, entrar imediatamente em contato com o dono, para que essa tecnologia seja, para que a fuga do animal seja um detalhe e encontrar o dono dele é a parte principal, que é simples, rápido e qualquer um consiga fazer. Se nunca tem a concorrência, sendo inovador. De novo, a nossa tecnologia é a primeira e é possivelmente a mais inteligente e a mais usual. Vieram concorrentes com QR Code, com tecnologias, digamos, ultrapassadas ou muito exaustivas de se utilizar e a gente está inovando com facilidade e com tecnologia. Olá, então dando um retorno aqui para o pessoal da CrypTag, eu acho que vocês estão muito focados aí na estratégia de vocês, as respostas são muito pertinentes, numa metodologia interessante, buscando referências com a concorrência, falando em tecnologia. Eu acho que hoje em dia dificilmente uma empresa sobreviverá sem a utilização da tecnologia e inovação, mas eu, analisando até as estratégias de vocês, me fiz algumas perguntas que eu acho interessante eu trocar essa ideia com vocês para que vocês também reflitam. Tecnologia é uma coisa importante, mas eu tenho sentido isso no meu negócio também, nem todas as pessoas, principalmente clientes com um pouco mais de idade, não utilizam redes sociais e não estão tão familiarizados com tecnologia. Então, como vocês estão pensando nessa solução para essas pessoas que não estão tão inseridas no mundo da tecnologia? Inovação e tecnologia, sem dúvida nenhuma, serão as grandes alavancas dos negócios atuais, mas a gente tem que ter essa preocupação com as pessoas que estão ainda não tão familiarizadas. Outra questão que vocês colocam aí na estratégia de vocês, como vai acontecer esse cadastramento, por exemplo, dos animais? Eu, como proprietário de um meu animal de estimação, que farei o cadastramento via aplicativos, ou como que isso acontecerá e como que as pessoas irão saber dessa ferramenta, dessa tecnologia e como que eu, um cidadão que estou passeando no parque, como vocês citaram, poderei contribuir com a ferramenta e com esse resgate dos animais, como é que eu vou identificar se aquele animal está perdido ou não, se está cadastrado ou não, e se não tiver, eu não vou poder ajudar? Vocês já pensaram nesse aspecto também? Eu gostaria de trocar essa ideia com vocês e, obviamente, a gente está aqui, estaremos juntos para achar aí as melhores soluções e para que a empresa de vocês realmente seja um destaque nesse segmento. Todo empreendedor passa por uma dificuldade financeira no início da carreira. E não seria diferente com o Jonathan, mas ele vai contar para nós em 3 minutos como está ganhando dinheiro com eventos esportivos. Meu nome é Jonathan, a empresa é Capivara Esportes. Nós trabalhamos com divulgação de eventos esportivos, com cobertura e transmissão desses eventos, tanto para eventos grandes, transmissões de futebol amador, handebol, voleibol, basquete, tudo que envolve esporte. A gente ganha dinheiro com apoio de patrocinadores, esses que são anunciados direto nas transmissões e também nas nossas redes sociais, assim que a gente movimenta a empresa, através do patrocínio nessas coberturas esportivas. A Checkmob, 6 anos no mercado, empreendendo, pivotando, inovando, renovando
e ela está no nosso quadro Chutando Balde, e o Norton vai explicar para nós como que ele conseguiu, por 6 anos consecutivos, esse crescimento que ele tem esperado. Hoje a gente vai conversar com o Norton, conhecido Norton, que fala muito de empreendedorismo, tá à frente aí da Checkmob, tem muito que passar, tem muito que ensinar, já sofreu com sociedade, já passou os perrengues do empreendedor e ele também já chutou o balde. Tudo bem, Norton? Tudo ótimo. Você gostou? Gostei. Achou engraçado, né? Mas é a vida do empreendedor, É a não vida, concordam com comigo? certeza. A gente sofre um pouquinho, a gente balança, mas não cai. Ah, não cai mesmo. E é divertido. É divertido, né? A gente duro, mas sua, diverte. mas é divertido. Conta pra mim, primeiro, do seu negócio e depois quem é você com uma característica do empreendedor. Tá bom. Bom, o Checkmob é uma startup de tecnologia. Nós ajudamos empresas que têm funcionários que trabalham em campo. Então, área de vendas, instalação e manutenção de equipamentos, área de merchandising, né, repositores de gôndola que vão até o supermercado trabalhar, fazer pesquisa de mercado, enfim. Então a gente trabalha todo mundo que trabalha na rua, né, que você precisa acompanhar e a gestão muitas vezes não sabe o que a pessoa está fazendo naquele momento. Então, através ali do celular, com o aplicativo, mais a plataforma, ela consegue fazer esse acompanhamento e ganhar aí produtividade, tempo, qualidade aí no trabalho. E quanto a mim, eu sou um curioso, né, na verdade. E sou administrador de empresas, né? Não sou um programador, né? Ou seja, não sou da área de tecnologia em si. Aprendi a tecnologia, a conversar sobre tecnologia com o tempo. Eu tenho uma sociedade com uma fábrica de software, a Sync, que tem muito know-how em tecnologia e muita experiência de tecnologia. Então você está muito bem servido. Estou muito bem servido e muito bem assessorado, sem dúvida, né? E aí fui aprendendo o caminhar, né? E basicamente a minha característica pessoal como empreendedor eu acho que é a iniciativa, né? É a vontade de começar coisas, né? Eu acho que é isso que me define, né? Eu trabalhei em multinacional e eu entendi que não era para mim. Eu lembro que o primeiro feedback que eu recebi do meu chefe, era o diretor da área, enquanto treinei, ele falou que eu tinha excesso de proatividade. Isso era ruim, eu era rebelde. Então, pois é. A gente se identifica, não tá no lugar errado. Eu pensei comigo, bom, se minha característica natural não me ajuda na carreira, eu tenho que conseguir organizar minha carreira para aproveitar minha habilidade natural. O que você tem de bom, né? O que Ou tem seja, de melhor. quanto mais eu for o que eu sou, melhor eu vou me dar, né? E aí fiz todo um planejamento de carreira para um dia desembocar no empreendedorismo, né? Que aconteceu depois de 4 anos, né? E depois que eu comecei, já fazem 8 que eu tô na caminhada. E o que te fez assumir o risco de empreender? É assim, eu descobri que eu queria ter uma empresa. Eu queria ser proativo para mim. Isso, exatamente, né? E tem muito a ver assim com... Eu trabalhei numa empresa, fui gerente geral de uma editora e lá eu via o dono, ele tinha negócios e tinha pessoas e tinha aquela coisa grande e processos e as coisas acontecendo e eu queria aquilo para mim, né? Então eu achava legal, eu gosto muito de tudo que eu faço, que eu mais gosto é de poder dar oportunidade para as pessoas, né? Então de saber assim que tem pessoas que trabalham comigo, que está crescendo, que você dá oportunidade, que elas crescem, né? Então essa questão assim de você construir uma comunidade em volta de você, né? E sentir as pessoas crescendo. Acho que isso é uma referência para outras pessoas, ajudando, quem sabe, né? colaborando. A gente erra muito, né? Mas naquilo que a gente pode, a gente tenta ajudar. Acho que é aí que entra a referência, né? Eu sou humano, eu sou normal, eu erro, eu pivoto, mas eu acerto. E eu acordo cedo e eu tô lá de novo e eu dou a cara a tapa, né? Errar, assim, eu digo assim, empreender é a melhor forma que eu explico, pelo menos bem no começo, é como se estivesse dirigindo numa estrada que tem muita neblina. Você não consegue enxergar se vai ter uma curva, se você tem um buraco, você só consegue descobrir muito próximo, né? Então depois, conforme vai andando, vai desacortinando, né? Você vai conseguindo enxergar um pouco melhor a estrada que você tá. Mas isso não quer dizer que a gente tá numa estrada de veludo, né? Não, é pedregulho mesmo, né? E é um processo de descoberta, né? Você todo dia aprende coisas. Então eu penso assim, né? Que eu tenho que ter a mente muito aberta para não deixar escapar nada, né? E dentro desses 8 anos empreendendo, hoje à frente da startup da Checkmob, como que você enxergava empreender antes dos 6 anos, o antes e o pós os 6 anos, neste momento atual que você está? Bom, no começo, vamos dizer assim, o bom de você se empolgar com uma ideia é que ela te dá energia para você começar.
você sair do lugar, né? Então tem muita gente que vem falar comigo assim, tem 7, 8 ideias diferentes. Escolha uma que você mais gosta para você começar, porque a chance daquela que você escolheu dar certo daquele jeito é quase zero. Né? Então, mas serve para você começar, para daí você ir aprendendo e ir se desenvolvendo. Né? Então, na época foi bom para começar, né? Descobrir um monte de problemas, né, no caminho. Hoje, já com o Checkmob já no seu 6º ano, é um pouco diferente, porque você chega num certo platô, mas não pode se acostumar ali. Então você mesmo tem que se desafiar a dar o próximo passo e continuar. E você ainda se considera uma startup? Há 6 anos a Checkmob já está, que você vai nos contar daqui a pouquinho, que eu já estou adiantando, já está escalonada e aí já está exportando. Você ainda se considera uma startup? Assim, tem um autor que diz que uma startup é uma organização temporária criada para descobrir um modelo de negócio, né? Quando você descobre o modelo de negócio, você passa a ser uma empresa, né? Nós ainda estamos descobrindo o modelo de negócio, né? Nós temos o que hoje gera as receitas para nós, mas a gente, a partir da tecnologia que a gente desenvolveu, a gente tem encontrado outras aplicações que podem ser tão grandes ou maiores do que a gente atua hoje. Então, eu acho que estamos em uma constante evolução, né? Então, então eu gosto, e acho que a palavra startup traz um quê para as pessoas que trabalham, de descoberta, de inovação, de não ter muita estrutura, né? De independência. Então, rotina. Então me fala, já dentro desse escopo da startup, da sua startup há 6 anos inovando, criando, crescendo, como é a rotina no seu dia a dia? Eu gosto de rotina. Né? Eu sou uma pessoa disciplinada nas coisas, né? Então procuro chegar cedo, né? Trabalho bastante, tenho que viajar bastante, isso quebra a rotina, né? Porque o dia a dia no começo você tem que criar as tarefas para você mesmo. Depois de um certo tempo as tarefas começam a chegar para você, né? Então aí o teu trabalho é escolher aquilo que você vai fazer e não deixar de criar novas tarefas, mas para isso você precisa de tempo, né? Então para mim, eu tento criar minha rotina de forma disciplinada para ser o mais produtivo possível, porque uma startup basicamente tem poucos recursos, é muito restrito. Então você tem que usar muito bem, e o recurso mais valioso que você tem é o tempo. Então se você não usar bem o seu tempo, você não consegue sobreviver mais um dia, que para mim é a meta de toda startup, né? É você sobreviver mais um dia até você achar o caminho que vai deslanchar e vai se tornar uma empresa de sucesso. Exatamente. Né? Então, quanto à rotina, é mais ou menos isso. Né? Fracasso. Fracasso acho que faz parte, né? Eu tive que eu posso considerar um fracasso, foi a primeira empresa que eu montei. A empresa deu certo, a sociedade não deu. Né? Porque eu vou abrir um parênteses, não faz parte do quadro, mas como os empreendedores que nos assistem, nos acompanham, isso é um ponto muito importante, a sociedade. Por que a empresa deu certo e a sociedade não? Eu vou aproveitar a sua experiência para a gente ensinar outras pessoas que devem estar passando por isso. Não, sem problemas. Assim, eu com meu sócio era um ex-colega de faculdade, né? E a gente se gostava muito, trabalhava muito bem juntos, né? E eu acho que esse não foi o ponto, né? O ponto foi, no nosso caso, a minha leitura, pelo menos do meu ponto de vista, foi que a gente fez uma sociedade meio-meio em que, enquanto a gente estava preocupado em fazer o negócio dar certo, é o que eu digo assim, é um barco entrando água. Todo mundo preocupado no quê, né? Em tirar água e em fechar o buraco. Na hora que a gente tirou a água e fechou o buraco, a gente cada um olhou para um porto diferente. Né? Então, e como era exatamente meio-meio, eu queria ir para um lado, ele queria ir para o outro. E aí a tensão que criou no meio disso a gente não conseguiu resolver. Também foi muita inexperiência, né? Talvez imaturidade no começo, de achar que é só o nosso jeito que funciona. Né? Então, assim, acabou não dando certo, né? Mas faz parte, é bom, né? Ter essa, vamos dizer assim, uma disruptura ou dar um passo atrás, porque hoje você está muito mais seguro, sabe lidar com uma sociedade. O que eu posso dizer assim, na época não foi bom, né? Porque dor, né? Dói. E principalmente, né? O que é que eu vou fazer agora, né? Quando o negócio não dá certo, né? O primeiro, você larga tudo, chuta o balde, né? Pra fazer algo. Daí quando aquele algo não deu certo, você precisa buscar o teu significado de novo, né? E aí aí leva um tempo para você encontrar. Então esse tempo que você leva para reencontrar o teu significado, de como que você pode contribuir com o mundo, é um tempo de dor, né? Difícil, né? Mas assim, passa, né? Então depois a gente começamos o Checkmob, não era esse o nome, a gente nem sabia que ia ser isso, né?
Mas aí você vai indo, um dia, outro, e a coisa vai indo. Hoje já não penso mais nessas coisas, né? Medo. O medo faz parte todo dia, né? Conforme os negócios vão aumentando, a responsabilidade vai aumentando, e eu acho que o maior medo que eu sinto, sendo bem honesto, é o medo de não ser suficiente, né? De eu não conseguir atender as expectativas das pessoas que estão à minha volta. É uma coisa assim que é um peso, né? Uma cobrança, né? É uma autocobrança, né? Mais do que os outros cobram você é o que mais se cobra, né? Então o maior medo eu acho que seria esse, na minha opinião. Mas, enfim, tem que enfrentar. Até porque não tem jeito, vai com medo mesmo, né? Chega uma hora que não dá mais pra parar, você só vai, como diz, né? Não tem como voltar atrás. Vai. Você olha e diz assim, não, mas eu já caminhei bastante, agora é seguir adiante. E acelerando ainda, né? Zona de conforto. Então, já que você falou acelerando, zona de conforto não existe. Assim, o que eu costumo dizer assim, você tem que ter alguns platôs, né? Aquele ponto que você dá uma descansada para depois tomar impulso, né? É muito difícil ser. Eu não posso dizer que... Porque a zona de conforto é bom, porque é de conforto, né? Então não tem como se a pessoa diz que gosta do desconforto, é meio estranho, né? Porque todo mundo gosta de conforto, né? Então, mas assim, o desconforto é importante porque para você pensar de outra forma, para você se... E geralmente o desconforto vem quando você pisa no desconhecido, né? Então você vai, por exemplo, fazer um negócio novo. Uma startup é o desconhecido puro. Todo santo dia. Todo santo Zona de conforto nenhuma. Nenhuma. Então você nunca sabe o problema que vai te chegar, né? É o que eu fico brincando assim, você chega, você nunca vai saber o que vai te atingir naquele dia. Às vezes você tá lá, de repente, puxa, precisa fazer uma proposta, o cliente pediu para ontem e é uma coisa que a gente nunca fez. Faz ou não faz, né? Mas sai do foco, mantém o foco, diz não pro dinheiro, né? E daquela... Startup não pode dizer não pro dinheiro. Não pode dizer não pro dinheiro. Mas também não pode perder o foco. Exato. Ou você perdeu um cliente importante e agora o que eu faço? Então, assim, é uma vida de desafios diários, né? Então, acertar as pessoas do time, às vezes você erra, às vezes você acerta, então... Empreender é literalmente um risco, né? Mas, quanto maior o risco, maior o retorno. Assim esperamos, né? Eu tenho uma frase sobre isso, né? As pessoas, elas investem no risco, mas sempre achando que sempre vai dar certo. Às vezes não acontece, né? Aí startup tem todo o direito de pivotar. Todo o direito de pivotar, né? É o que eu digo, você tem que se manter no jogo pelo maior tempo possível para ter o tempo de encontrar o teu caminho, né? A gente tem conseguido encontrar o nosso caminho, então isso tem sido bem positivo para nós. Obrigada, Norton. Foi uma conversa muito gostosa. Aproveitei aqui o ensejo, a experiência do Norton, que está à frente de uma startup há 6 anos, a startup só crescendo, ganhando mercado nacional e internacional. E aí abrimos um parênteses para falar até de sociedade. Tudo que a gente pode fazer, colaborar e aprender com a experiência do outro. Obrigada. Olá, o meu nome é Jean e eu sou o fundador da Hope School, uma escola de tecnologia para crianças e adolescentes a partir de 5 anos. A minha dúvida é, eu tinha 2 sócios que estavam comigo na empresa, mas eles saíram da empresa. É melhor para mim tocar a escola sozinho, montar uma outra sociedade ou fazer parceria com outras pessoas? Fala, Jean, tudo bem? Sócio ou parceria? Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que os dois vão acabar, no final das contas, dividindo o lucro da sua empresa. Então, a escolha tem que ser bem criteriosa. No caso do sócio, ele divide muito mais do que o lucro. Ele divide a participação na empresa das decisões que são técnicas, administrativas e estratégicas. A parceria, por outro lado, é uma forma que as empresas estão utilizando hoje, estrategicamente, de tornarem a produção enxuta, ou seja, com menos investimentos dentro da própria empresa e passando alguns desenvolvimentos para esses parceiros. Não é bom ficar na mão de um único parceiro. A escolha vai depender daquilo que você quer de cada uma dessas modalidades. O sócio é uma pessoa que pode trabalhar mais pela empresa e se responsabilizar mais pelas decisões que são tomadas. Afinal de contas, o sucesso da empresa ou o fracasso da empresa afetam diretamente ele.
O parceiro te dá mais liberdade, mais possibilidades de você trabalhar com ações inovadoras e diferentes. No final das contas, a escolha acaba sempre sendo do empreendedor. No seu caso, como você já teve uma experiência com os sócios, talvez seja interessante você buscar uma modalidade de parceria. E nesta modalidade, você tem que escolher alguns parceiros que sejam chaves para o seu negócio e pensar em como que você vai disponibilizar da sua empresa algum benefício para esses parceiros, a contrapartida. Vai contar para nós, no Janela Criativa dessa semana, como ele fez para chegar onde ele está. Oi pessoal, nós estamos aqui hoje com o Otávio, da W4 YouTube, e ele vai contar pra gente como ele fez a Janela Criativa um sucesso. Otávio, como é que surgiu a ideia? Surgiu a ideia que eu e meus sócios nós assistimos muito YouTube e assistimos principalmente conteúdo de fora. Tem muito conteúdo de qualidade fora e muito conteúdo bom brasileiro, mas é muito amplo, muito maior fora. E o Brasil é a segunda maior audiência do mundo do YouTube. E tem esse conteúdo enorme que eles não têm acesso. Então qual que é a nossa proposta? Trazer esse conteúdo para cá. Hoje nós também levamos conteúdo do Brasil para a América Latina. E é isso que nós fazemos, assim, o objetivo é ampliar o acesso. Vocês acessavam muitos canais no YouTube, e como é que vocês fizeram a conexão? Quantas pessoas são na empresa e como que vocês se ligaram para fazer isso? Como surgiu? Hoje nós somos 3 sócios, eu e o Tony, que é meu primeiro sócio, nós nos conhecemos faz muitos anos, e a gente estava conversando sobre um dia, e ele estava com essa ideia, ele me chamou para participar, e nós estamos levando para frente. E aí que entrou o outro sócio? Nós estávamos trabalhando na ideia, procurando dubladores, indo atrás de levar o negócio para frente. E nós encontramos o Lucas Almeida, que ele é um youtuber brasileiro, ele é dublador profissional já, ele dubla para o Discovery Channel, ele tem todo um trabalho já. E nós entramos em contato com ele adorou a ideia, quis entrar com a gente, ele está ajudando a gente com a dublagem e tudo. E aí nós fechamos essa E daí vocês Irmandade. buscam pessoas que façam dublagens para conectar nesse YouTube? É que hoje no Brasil todos os dubladores são freelancers. Ninguém é contratado por um estúdio e não pode fazer outras coisas. Você contrata ele para fazer um serviço. Então nós fechamos o contrato com o youtuber para abrir um canal dele no Brasil, ou do brasileiro abrir um canal espanhol para a América Latina. E nós contratamos esses dubladores para fazer esse canal rodar com a voz dele. Hoje, o faturamento da sua empresa é o suficiente? Vocês trabalham em outra coisa em paralelo? Hoje a empresa não está rodando para se pagar ainda. Nós estamos abrindo o contato com os youtubers, fechando esses contratos. A ideia inicial é que seja só a empresa suficiente. Que trabalhe só com isso? Só com isso. Então hoje os 3 sócios atuam em outras áreas? Eu tô só na Dub. O Tony, que é nosso sócio, ele já tem uma empresa que se roda sozinha. Então a gente disse que ele procurou sarna para se coçar, né? Foi atrás de... Ele já tinha o negócio? Já tinha fechado, já estava bem. O Lucas ainda trabalha como dublador, então ele direto vai para São Paulo, passa o dia dublando. Mas a gente está fechando esses contratos. A ideia é que assim que a gente estiver rodando com 2, 3 canais, é todo mundo full time na empresa. Otávio, então era isso. Muito obrigado, prazer enorme conhecer vocês e o projeto Jovem Empresário está à sua disposição. Eu que agradeço. Se a princípio a ideia não é absurda, então há esperanças para ela.